الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس. Assalamu alaikum, a paz esteja convosco. Olá, todo mundo. É bom retornar para concluir a nossa apresentação sobre o Islã. Hoje vamos falar sobre a relação entre muçulmanos e não muçulmanos, historicamente falando, principalmente sobre as religiões, a relação entre muçulmanos e as religiões monoteístas como cristãos e judeus, e vamos falar sobre regras relativas aos não muçulmanos dentro do Islã e a história, do relacionamento no início da mensagem e durante as conquistas. A relação entre muçulmanos e não muçulmanos começou desde o início da revelação do Alcorão ao profeta Muhammad na cidade de Meca. Aqui ele era casado com a Khadija, uma comerciante na cidade de Meca, e Khadija tinha um tio chamado Waraqa ibn Nawfal. Esse tio dela era cristão, e quando o profeta recebeu a revelação, isso quer dizer, ele recebeu pela primeira vez o arcanjo Gabriel com os versículos do Alcorão, ele ficou extremamente assustado, porque não é comum acontecer isso. E foi tremendo para casa, e a esposa Khadija acalmou ele, cobriu ele inclusive, e começou a falar com ele até ele ficar mais calmo, e pegou ele, em seguida levou ele para Waraqa ibn Nawfal, esse cristão que estava residindo na cidade de Meca. E ele perguntou ao profeta: me conte exatamente o que aconteceu contigo. Aí o profeta relatou de que forma o anjo veio até ele e quais são os versículos que ele citou, e o Waraqa ibn Nawfal tranquilizou o profeta Muhammad, diz: não se preocupa, porque essa é a mesma revelação que foi revelada a Jesus anteriormente, quer dizer, o mesmo anjo que veio a Jesus veio a ti nesse momento, e se seu povo te expulsar dessa cidade e eu estiver ainda em vida, terei total apoio. E o profeta diz: meu povo vai me expulsar da minha própria cidade? E o Waraqa ibn Nawfal, o cristão, que é o tio da Khadija, a esposa do profeta, diz: sim, toda vez que um mensageiro trouxer uma mensagem divina, ele é realmente muito maltratado e muitas vezes expulso da sua própria cidade. Então esse é o primeiro contato entre cristãos e o profeta Muhammad. Houve um contato anterior quando o tio dele, Abu Talib, foi para a Síria. Os Quraishitas tinham um povo de Quraish que reside na cidade de Meca. Tinham duas viagens, uma no verão, que eles vão para o Iêmen, no sul da Península Arábica, e outra no inverno, que eles vão para a Grande Síria, justamente para trazer alimentos e roupas e fazer comércio. E o profeta, quando tinha cerca de 12 a 15 anos, ele viajou com o tio dele para a Grande Síria. E ali ele teve um contato com um sacerdote cristão, inclusive. E o profeta voltou para a cidade de Meca, e quando chegou 40 anos, recebeu a primeira revelação, e aconteceu esse episódio com Waraqa ibn Nawfal. O segundo contato com os cristãos aconteceu quando o profeta migrou da cidade de Meca para a cidade de Medina e recebeu, anos depois, uma comissão de cristãos vindo de Iêmen, de uma cidade chamada Najran, e essa comissão ficou cerca de 15 dias na mesquita do profeta Muhammad com suas cruzes, fazendo suas orações, e houve um debate, um diálogo entre o profeta Muhammad e essa comissão. Depois de 15 dias eles retornaram para seus redutos, E ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diz: eu sou o adversário de qualquer sujeito que maltrata um adepto do livro. Refere-se nessa ocasião cristãos e judeus. Então, se a pessoa cometer qualquer uma injustiça com uma outra religião, e na época as duas religiões eram mais conhecidas, o cristianismo e o judaísmo, e o profeta diz: eu serei o adversário desse sujeito que maltrata adeptos do livro. Esse é um dito referido pelo profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele.
Com os judeus, tiveram vários, a própria comunidade judaica vivia na cidade de Medina, e quando o profeta chegou na sua migração, fez um acordo com toda a população que vive em Medina, muçulmanos migrantes, muçulmanos residentes e apoiadores da causa, judeus e árabes que não aderiram à religião naquela época, um acordo onde todos deveriam respeitar esse acordo de convívio pacífico, e se qualquer um violar as normas ou esse acordo, ele sofrerá as sanções ainda prescritas nesse acordo, e todos assinaram. Então não houve nenhum tipo de agressão por causa da religião, e esse acordo prevê no texto dele que cada um tem a sua religião, cada um professa a sua religião, cada um tem o direito de seguir as normas, inclusive aplicar, inclusive o Código Penal da sua própria religião, sem interferência da outra religião. Então houve esse convívio com judeus e cristãos desde o início da revelação do Alcorão até a migração do profeta Muhammad, até seu falecimento. Devido à expansão do Islã no norte da África e no continente asiático, chegou até no continente europeu, nunca houve um relato histórico dizendo que os muçulmanos obrigaram os demais a se tornarem muçulmanos, tanto que até os tempos atuais tem judeus, tem cristãos que vivem no mundo árabe e no mundo islâmico do modo geral, no Irã, na Turquia, na Indonésia, na Malásia, nos países árabes do modo geral, encontra-se essa diversidade religiosa e vivem em paz entre si. Não existe nenhum tipo de violência entre essas religiões. Não existe nenhuma religião que respeitou e bem tratou as outras religiões do que a religião islâmica. Até na Península Ibérica, quando houve a Santa Inquisição na Idade Média, os judeus foram atrás dos muçulmanos que foram expulsos da Península Ibérica para o norte da África ou o leste europeu. Portanto, eles que davam acolhimento, davam proteção às demais religiões. Recorda-se da história islâmica que Umar ibn al-Khattab, quando conquistou a Jerusalém, foi recebido pelos sacerdotes, entregaram as chaves da cidade para ele e visitou, inclusive, o Santo Sepulcro, né, em Jerusalém, e pediram para ele rezar dentro da igreja ou dentro do templo, e o Umar não quis fazer isso, porque disse ele: se eu fizer isso, então todos os muçulmanos vão querer rezar dentro da igreja e nessa ocasião vão perturbar os cultos dos cristãos. Então ele pegou uma lança e flecha e lançou a distância e disse para os muçulmanos: podem construir sua mesquita a essa distância, justamente a distância que impede que uma religião atrapalhe os cultos e as orações de uma outra igreja. E temos também da história islâmica Salahuddin, o famoso Salahuddin, quando ele reconquistou a Jerusalém, pegou a chave do Santo Sepulcro, entregou inclusive para os cristãos, porque ele teve durante nas cruzadas um diálogo com um sacerdote cristão, que eu não recordo o nome dele neste momento. Ele veio e tentou impedir as cruzadas de invadirem o mundo islâmico, não conseguiu. Então ele foi para conversar com Salahuddin para não entrar em conflito com as cruzadas, e Salahuddin afirmou para ele: quem está invadindo, quem está agredindo, na verdade, são as tropas das cruzadas e não somos nós, Segundo Salahuddin, nós temos o direito de nos defender, Isso é importante dizer, que o Islã permite no caso de guerra, a autodefesa. Não existe no Islã guerra para ataque, mas assim existe guerra para a defesa, como nós vamos explicar isso em outros capítulos desse nosso programa no futuro.
Então, quando ele reconquistou a Jerusalém, ele pegou a chave do Santo Sepulcro e entregou para os cristãos de volta, né? Porque houve uma certa época, quando as cruzadas entraram em Jerusalém, praticamente mataram toda a sua população, né? E quando Saladino reconquistou a Jerusalém, ele criou um corredor, né, para todas as pessoas que querem sair de Jerusalém, voltando para a Europa, irem em paz, com proteção, inclusive das tropas muçulmanas, né? Então, tem esses relatos históricos que nós estamos citando agora. Então, a relação entre Islã e as outras religiões era uma relação de respeito e de amor às outras religiões, e não houve, embora muitos dizem que o Islã expandiu a favor ou através da espada. Nós muçulmanos não aceitaram isso como tese de afirmar que o Islã expandiu através da espada. Não houve, por exemplo, a chegada do Islã na Índia com espada, na China com espada, na Indonésia, na Malásia com espada. Foram comerciantes muçulmanos que levaram a religião para estas regiões tão longínquas do nosso mundo atual. Vamos falar hoje, já que todo mundo está falando sobre o terrorismo, vamos falar um pouco sobre o conceito, de que seja o conceito do terrorismo. O conceito, digamos assim, internacional do terrorismo diz que é um conjunto de ações que são proibidas pelas legislações ou constituições, né, nacionais para a maioria dos países, né? E essa é uma definição para nós muito flexível, não define exatamente o que é ser o terrorismo, né? Segundo as Nações Unidas, dizem, são aquelas ações que sujeitam ao perigo a vida humana, inocente, ou ameaça as liberdades básicas ou viola a dignidade humana. Esse é um conceito bem melhor do que o primeiro conceito. Vamos ver agora o conceito de terrorismo feito pelo Conselho Superior dos Sábios Muçulmanos. Diz assim: uma agressão ou uma violência praticada por indivíduos, grupos, países, de uma forma descontrolada sobre o ser humano, que atinge as 5 necessidades básicas que devem ser preservadas da humanidade. E são elas: qualquer ação violenta que atinge a religião, que atinge a vida, que atinge a razão, que atinge o patrimônio, que atinge a dignidade, né, e a família do modo geral, a dignidade e a honra do indivíduo. E também inclui qualquer tipo de intimidação ou maus tratos ou ameaças por morte sem nenhuma razão, né? E também faz parte do terrorismo causar danos ao meio ambiente. Então vamos ver que a definição do Conselho Superior dos Sábios Muçulmanos do terrorismo é bem mais amplo do que o Conselho Internacional, ou conceito emitido internacionalmente, ou pelo conceito emitido pelas Nações Unidas. Então, vejamos agora alguns dados históricos, embora nós não associamos isso, é muito importante ressaltar isso. Os maiores massacres cometidos na história da humanidade não foram feitos por muçulmanos. Portanto, nós não aceitamos atribuir esses massacres a qualquer uma outra religião, mas sim a um determinado momento da história da humanidade. Esses massacres aconteceram por maioria que professa uma determinada religião, embora a própria religião não orienta para tal. Por exemplo, na colonização europeia para as duas Américas,
foram mortos cerca de 100 milhões de indígenas na América do Norte e cerca de 50 milhões de indígenas na América do Sul e o Caribe, durante 5 séculos da colonização europeia. Na colonização europeia da América do Sul, América do Norte, tanto a América Central, foram escravizados cerca de 170 milhões de negros africanos durante 4 séculos praticamente, onde 70% deles foram praticamente jogados, amarrados em correntes, jogados no oceano por causa de epidemias, falta de alimentação, doenças, né? E más condições de transporte desses negros africanos trazidos para as duas Américas, né? Temos um massacre de 21 milhões de aborígenes na Austrália pelo reinado britânico durante o final do século XVIII até o início do século XVIII até o princípio do século XIX. Então, são 21 milhões de aborígenes, 40 milhões de massacres de vítimas causados pela colonização europeia, por exemplo, ao continente africano e ao continente asiático. 50 milhões de vítimas são causadas por 2 guerras mundiais. A última terminou em 2 dias só de massacrar cerca de 600 mil habitantes de Japão, Nagasaki e Hiroshima, pela bomba nuclear que foi jogada lá, e em decorrência disso milhões de pessoas já foram vítimas durante anos, depois da Segunda Guerra Mundial, em que não haveria necessidade de jogar essas bombas nucleares no Japão, porque o Japão já tinha assinado, inclusive, a carta de rendição. Então, esses massacres todos, além de outros massacres no Iraque, no Afeganistão, não foram causados por muçulmanos. Portanto, nenhum muçulmano dizem que não, são os cristãos, são a religião cristã, são os judeus, o Estado de Israel, por exemplo, cometeu cerca de 90 massacres contra a população palestina, desde a ocupação em 47 até os dias de hoje, mas ninguém atribui isso à religião judaica, mas sim o Estado de Israel. Portanto, é comum, lendo a história da humanidade, a existência desses massacres que, na maioria dos casos, não foram praticados por muçulmanos. Portanto, nós não atribuímos esse tipo de massacres a qualquer religião e não aceitamos que os atentados praticados por muçulmanos ou não, considerados parte da religião islâmica, que é uma religião que preconiza, que estimula, que orienta para que as pessoas vivessem em paz. Eu cito alguns exemplos. Dentro dos conflitos que o profeta Muhammad presenciou durante 23 anos, cerca de 26 ou 27 incursões militares ou combates mesmo. E nenhum deles o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, iniciou o conflito. Sempre tem um grupo, um estado, outro, né, outro povo queria atacar a cidade de Medina, ou atacar os muçulmanos, ou atacar, né, os limítrofes, né, da fronteira do mundo islâmico na época. Então o profeta preparava seu exército justamente para poder se defender. E nessa de enviar incursões militares para proteger as fronteiras do mundo islâmico na época, dizia o profeta, orientava tanto ele quanto os seus companheiros que vieram governar depois dele: não cortar árvores, não queimar plantação, não poluir fontes de água, não matar crianças, não matar mulheres, não matar idosos, não demolir templos de outras religiões, não perturbar sacerdotes nos seus templos, não matarem animais a não ser para o consumo alimentar. Então, até na guerra existem regras que devem ser observadas. Lamentavelmente, a gente vê nenhuma guerra que aconteceu
na atualidade, desde os anos 80 até os dias de hoje, respeitou-se isso, matou-se crianças, matou-se idosos, diminuiu-se templos, mesquitas, igrejas e assim, templos religiosos, em todo o lugar onde houve guerras e conflitos, que não por um motivo religioso em si, mas puramente por um motivo econômico, para usurpar, para roubar praticamente o petróleo e as riquezas naturais existentes, praticamente ou concentradas naquela região. Temos algumas estatísticas importantes a salientar. Por exemplo, a Europol, que é uma agência de segurança da Comunidade Europeia, ela diz que em 2013, 98% dos ataques com arma de fogo ou assassinatos praticados, ou ataques praticados no continente europeu, apenas 2% foram praticados por muçulmanos. Mas, portanto, os muçulmanos são terroristas, os 98% não são terroristas. Em 2014, nos Estados Unidos, desde os ataques de 11 de setembro até 2014, 19 mil assassinatos foram praticados, de acordo com a Universidade de South Carolina, ou Carolina do Sul, University of South Carolina. Ela diz que apenas 37 crimes desses foram praticados por muçulmanos. Isso quer dizer que 99,98% dos ataques à vida de pessoas nos Estados Unidos, nesse período de 2001 até 2014, em 13 anos, são praticados por não muçulmanos. Portanto, quando um muçulmano faz um ato violento, taxa-se ou aponta-se a religião como uma religião terrorista, ou que os muçulmanos são terroristas. Eu citei alguma vez nesses programas as estatísticas. Eu disse que 40 milhões de muçulmanos vivem no continente europeu. Se você colocar 1% desses 40 milhões, daria mais ou menos em torno de 400 mil. 1% seria de 40 milhões. 400 mil é um número muito grande. Se for 1% só dos muçulmanos terroristas, não teria sossego o continente europeu. Então, portanto, é muito exagerado essa atribuição à religião islâmica ao terrorismo. Então, muito cuidado quando nós ouvimos isso. Não podemos aceitar isso, não podemos taxar uma religião, seja ela cristã ou judaica ou islâmica, de ser uma religião que estimula ao terrorismo. Por nosso entendimento, todas as religiões reveladas por Deus aos seus respectivos profetas e mensageiros, aos seus respectivos povos, na sua respectiva história, veio para pregar a paz, amor, respeito à escolha, o livre-arbítrio do indivíduo e a liberdade individual de professar cada um a sua religião. Portanto, eu queria só dar uma introdução, ou pelo menos esclarecer esses fatos, sem entrar em detalhes do que está acontecendo hoje no mundo islâmico. Praticamente no mundo islâmico, eu encerro minhas palavras, não se fabrica uma sequer bala de uma arma. E as armas são todas fabricadas no mundo ocidental, ou no mundo na ex-União Soviética, hoje a Rússia, ou outros lugares, e vende-se armas justamente para tirar lucros e controlar zonas de riquezas de petróleo. Então, são razões puramente econômicas para a invenção disso. O Estado Islâmico, ele não é islâmico, e nem Estado é, e não segue os preceitos islâmicos. São jovens recrutados para fazer tais ações entre 16, a idade deles entre 16 e 26 anos, ou 25 anos, e jovens realmente que têm problemas de ordem psicológica, ordem social, ordem econômica, sem chances para desenvolver a sua vida socioeconômica, e muitas vezes são recrutados de prisões justamente para serem vítimas daquilo que eles estão fazendo. Promete-se eles muita coisa, e não necessariamente são muçulmanos, são jovens do mundo inteiro, são recrutados para essa
finalidade. Então, é muito cuidado com esse tipo de atribuição ao Islã, ao terrorismo. Nós não negamos que o muçulmano pode ser um sujeito violento, etc., mas isso não deve ser atribuído à religião de forma alguma, que através desses programas que nós fizemos, já esclarecemos os princípios da religião, já esclarecemos os pilares tanto da fé quanto da prática da religião, a conduta moral dentro do Islã, e tudo isso rechaça ou afasta de qualquer tipo de princípio que atribui-se ao Islã de ter contemplado esses princípios. Muito obrigado. Wassalamu alaikum. A paz de Deus esteja com todos. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس